Oi, pessoal, meu nome é Thalita, eu sou professora de Física e Matemática e hoje a gente vai falar sobre progressão aritmética ou, como a gente conhece, a PA. A PA nada mais é do que uma tabuada, sabe quando os pulinhos são sempre iguais? 2, 4, 6, 8. Então, essa sequência de números onde o pulinho é sempre igual é uma PA. A gente pode classificar a PA de três maneiras diferentes. Ou ela é uma PA constante, como, por exemplo, 4, 4, 4. Quanto em quanto está pulando aqui? Você fala 0, não pulou nada. 4 foi para o 4. Exato. O pulinho dela vale 0. Isso é uma PA constante. Ela pode ser uma PA crescente, 5, 10, 15. De quanto em quanto está pulando? De 5 em 5. Então, ele tem um saltinho positivo, um pulo positivo. E ela pode ser decrescente. 2, 0, menos 2, menos 4. De quanto em quanto está pulando? De menos 2 em menos 2. Então, esse salto é negativo. Para a gente calcular qualquer termo de uma PA, a gente vai usar o nosso termo geral. O termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é R? R é a razão. Razão é esse pulinho que a nossa progressão dá. E como que a gente calcula a razão? A gente calcula a razão sempre fazendo o termo de trás menos o termo da frente. Então, por exemplo, como é que a gente calculou a razão aqui nessa? A gente faz assim, ó, 10 menos 5. Como que a gente calcula a razão nesta daqui, ó? A gente faz assim, ó, o de trás menos o da frente. Por isso que nesse caso deu uma PA, uma razão negativa, e nesse caso 5. Então, a gente sempre calcula fazendo o termo de trás menos o termo da frente, ok? Esse N é a posição do termo, a posição ocupada pelo termo, o A1 é o primeiro termo e a N é o termo que a gente está procurando. Então, se eu pensar numa PA desse tipo, ó, 3, 6, 9, 12, e eu pergunto para você, olha, quanto que vai dar o 30º termo dessa PA? Como é que eu encaixo esses termos aqui nessa equação? Eu encaixo assim, ó. Quem é o termo que eu estou procurando? Não é o 30º, é a posição dele. Então, quem eu procuro é o A30. Quem é o primeiro termo da minha PA? O primeiro termo é o 3, mais quem é esse N? N não é a posição do termo que eu estou procurando? Então, ele vale 30 menos 1 vezes. Quem é a razão? Razão é o pulinho que eu estou dando. De quanto em quanto eu estou pulando aqui? Estou pulando de 3 em 3. E aí, como que a gente faz essa conta? A 30 é igual 3 mais 30 menos 1, 29 vezes 3, certo? Então, é dessa maneira que a gente encontra qualquer termo de uma progressão. Se por um acaso o exercício não me der o primeiro termo, como é que a gente faz para calcular o termo geral? Muito fácil. Só troco aonde tinha 1 pelo termo que ele está me dando. Então, olha só. Se ele me der o A7 valendo 14 e o A2 valendo 4, e ele pede para a gente calcular o A8, se eu não sei nada da minha progressão, como que a gente vai fazer aqui? A gente faz assim, ó. Quem eu vou pegar? Eu tenho o A7 e eu tenho o A2. Então, eu venho, no lugar do N vai virar 7, no lugar do P vai virar 2. Então, olha como é que fica a minha conta agora. A7 é igual a 2 mais... Quem é o N? O N é 7. Quem é o P? O P é 2, vezes a minha razão. Quanto vale a 7? A 7 vale 14. Quanto vale a 2? A 2 vale 4. 7 menos 2, 5 vezes a razão. Quem eu faço primeiro? Primeiro multiplicação. Então, 14 igual a 4 mais 5 vezes R, 5R. Passo o 4 para cá tirando, então 14 menos 4 igual a 5R. 14 menos 4 é 10, igual a 5R. O 5 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Então, 10 dividido por 5, 2. O que a gente encontrou? Encontrou a razão. Se eu sei a razão, eu consigo achar agora o termo que eu quiser. Quero achar o A8, coloco na equação e aí eu faço o quê? Tiro
o termo que eu não preciso mais, o termo que eu vou procurar agora vai ficar aqui. Então, vai ficar assim, ó, A8 é igual, pode ser A2 mais 8 menos 2 vezes a razão que vale 2, certo? Então, assim que a gente vai calcular agora, perfeito? Como que eu faço para calcular a soma quando o exercício vai lá e pede para eu calcular a soma dos termos da minha progressão, a soma dos termos da minha PA? A equação que a gente usa é essa daqui, da soma dos termos de uma PA. Então, a soma dos termos da PA é SN igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Quem é esse N? Esse N é o número de termos que ele quer somar. Número de termos. Se ele fala, olha, some os 10 primeiros termos, o meu Nzinho vai valer 10. Então, este aqui vai ser quem? O A10, que muitas vezes eu preciso ir lá e calcular usando o termo geral. Tá bom? Uma dica que é legal em exercício e que aparece muito em questões de vestibular é o que? Ele me dá uma PA só com 3 termos e pede informações sobre ela. Então, toda vez que ele te dá essa PA com 3 termos, você vai pensar dessa maneira. Olha só. Então, o que eu vou pensar? Vou pensar assim, ó. Ah, me deu 3 termos? Deu. A1, A2 e A3. Eu vou reescrever essa PA de uma maneira. Eu vou escolher qual maneira eu quero escrever ou qual maneira convém no meu exercício. A primeira tentativa é escrever a minha PA assim, 2 vezes A2. A minha segunda tentativa é escrever a minha PA assim, pegando os termos desta maneira. E a minha terceira tentativa é escrever a minha PA assim. Então, ó, o que a gente fez? Aqui, a gente escreveu uma relação entre os termos. Se você, por um acaso, esquecer como é essa relação, pensa numa PA simples, ó. 2, 4, 6. Pensa assim, ó, se eu pegar esse mais esse, quanto vai dar? 2 mais 6, 8, que tem que ser o quê? 2 vezes esse termo aqui. Então, você já encontrou essa primeira relação. Essa segunda maneira, eu pensei o quê? Eu pensei nas razões. As razões de uma PA tem que ser sempre igual. Então, quer dizer que esse menos esse tem que ser igual a esse menos esse, certo? E essa terceira maneira, o que eu pensei? Olha, se eu tenho uma PA, significa que o termo de trás é porque eu tirei a razão. Esse termo aqui, ó, é porque ele tirou a razão e o termo da frente eu coloquei a razão. Então, aqui, ó, esse de trás eu tiro a razão e o da frente eu coloco a razão. Nessa maneira, a gente pode pensar ou com A2 ou pensar assim, ó, x menos a razão e x mais a razão, certo? A gente vai fazer no próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios para a gente ver a aplicação da progressão, para a gente entender os problemas que envolvem progressão. Combinado? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!